Neemias capítulo de número 6. Versículos de número 15 e 16. Glória a Deus. Assim, pois, terminaram o muro no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os gentios que estavam em volta de nós, eles temeram, se abateram no seu próprio conceito e reconheceram que foi Deus quem fez esta obra. Repita bem alto comigo: foi Deus quem fez esta obra. Mais uma vez. Pode se assentar, meus irmãos. Achei essa xícara muito chique, vou tomar um pouco dessa água. Meus queridos irmãos, vou contar para vocês a história de um homem muito insistente, muito perseverante. Neemias estava entre os cativos de Judá, em um cativeiro que já durava 70 anos. E todos que estavam no cativeiro, eu não vou parar para falar disso, muito tempo, mas todos que estavam no cativeiro tinham uma vontade, uma lembrança, um desejo. Se os irmãos lerem o Salmo 137, lá fala que eles assentavam à margem do rio e lembrava de Sião. A saudade de Jerusalém era muito grande. Havia uma promessa de restauração para Jerusalém. Certo é que Neemias estava na fortaleza de Suzã, servindo ao rei, mas ele era cativo. Neemias era cativo. O que Neemias era? Como um cativo de Judá, ele tinha o desejo de voltar a Jerusalém, de ver a reconstrução da cidade. Jerusalém tinha as portas queimadas, os muros fendidos, o povo na miséria, e a cidade estava demolida, destruída, devastada. Mas Neemias estava entre aqueles que tinham a esperança que Deus restauraria a sorte do seu povo. E agora, Neemias um dia estava trabalhando, porque Neemias era copeiro do rei. Guarda esta frase. O que Neemias era? Copeiro do rei. E uma das funções mais importantes do copeiro do rei era entregar o vinho todos os dias na mão do rei, porque vinho na Bíblia representa alegria. O que o vinho representa? Então imagina os irmãos, o Neemias é copeiro do rei, ele trabalha no palácio lá da Babilônia, ele está servindo o rei, e a Bíblia diz que agora ele recebe a visita de um de seus irmãos, um irmão chamado Anani. E Neemias pergunta para ele: como está Jerusalém? Porque o Anani está vindo de Jerusalém. Como está Jerusalém? O Anani dá uma notícia ruim para Neemias. Diz: olha, Jerusalém ainda está mal. Jerusalém está destruída, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. Quem está na cidade está na miséria. E o texto diz: e Neemias muito se entristeceu. Eu gosto que os irmãos repitam, é para gravar, depois você não esquece mais. Neemias muito... Mas ele tinha uma função. Qual que era a função de Neemias? E o copeiro do rei fazia o quê? Servia ao rei. Então Neemias aquele dia foi para o trabalho, mas foi triste. Neemias estava muito triste. Ele estava em jejum, em oração por Jerusalém. E ele foi servir ao rei, mas ele estava muito triste. Ele estava tão triste aquele dia, que a tristeza saiu do coração e veio para a face. O rei viu que ele estava triste. E eu vou colocar uma vírgula aqui para falar sobre uma lição que Neemias nos ensina aqui. Esse negócio de dizer: eu não fui para o culto porque eu estava triste. Hoje eu não fiquei de pé para cantar porque eu estava triste. Hoje eu não levantei a mão para dar glória a Deus. Então quer dizer que você não sabe servir quando está triste. Você tem que estar alegre, você tem que estar feliz para cantar. Você tem que estar feliz para dar glória a Deus. Neemias estava triste, mas ele tinha uma função. E qual que era a função dele? Então para servir ao rei não precisa de alegria de coração. Não, para servir ao rei não precisa de felicidade. Para servir ao rei precisa exercer aquilo que você foi chamado para fazer. O Neemias foi servir ao rei. Quando ele entra no palácio para servir ao rei, ele pega o vinho. O vinho representa o quê? Mas ele está o quê? Ele está levando alegria para o rei, mas ele está
Então diga pelo menos para um irmão, não impeça que a sua tristeza, diga para ele, não impeça que a sua tristeza te atrapalhe a levar alegria ao rei. Agora olha aqui para mim. O Neemias estava triste, mas estava levando o que para o rei? É aquele dia que você entra aqui no culto triste, mas canta bonito para Jesus. Aquele dia que você entra aqui no culto cheio de problema na família, problema financeiro. E quem olha para você diz assim, essa mulher não tem problema. Olha com a alegria que ela está cantando. Olha como ela está dizendo glória a Deus. Olha o aleluia dessa irmã. Olha, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho ao rei aqui essa noite. Levante as duas mãos aos céus. Isso, mas levante o mais alto, até tocar nos céus. Deus esta noite veio receber o teu louvor. Eu vim aqui te dar um conselho divino. Pirraça com Deus não funciona. Revolta com Deus não funciona. Murmuração com Deus não funciona. Você pode estar triste, angustiado, devendo, endividado, deprimido, ansioso, mas quando chegar na presença de Deus, leve alegria ao rei. Dê glórias ao nome daquele que te chamou. Agora olha quem é o rei. Eu vou chegar lá, paciência. Pastor Agério, olha como é o rei. O Neemias está levando alegria para o rei, e na verdade o Neemias está... O rei olha para ele e diz assim, por que estás triste? Quem pergunta para o Neemias isso? Porque você não tem um rei covarde, que só quer teu glória, teu aleluia, teu dízimo e a tua oferta. Enquanto você se importa em levar alegria para o teu rei, o seu rei imediatamente se importa com a sua tristeza. Você já deu glória a Deus, já deu oferta, já levantou a mão, mas Deus está olhando para você e está se importando com o que está te deixando triste. Tem uma causa te deixando triste, e o rei quer saber que causa é essa. Por que estás triste? A tua tristeza não é doença, a sua tristeza é de coração. Aí o Neemias olhou para o rei e foi sincero. Como eu não estaria triste? Vou colocar aqui uma vírgula, irmãos. Eu falo isso em muitos lugares que eu prego. Vou colocar aqui uma vírgula. Se tem uma coisa que me deixa chateado, é quando eu ouço alguém dizendo que crente não pode ficar triste. Isso é uma covardia. A pessoa que fica triste se sente endemoniada. Sente que não é crente, se sente excluída. Por que crente não pode ficar triste? Crente pode ficar triste, pode ficar angustiado. Isso chega na vida de todo mundo. Por que você não pode chorar? Por que você não pode ter o semblante um dia caído? Você tem uma fé que é maior do que a sua dor. Não é todo dia que você vai estar sorrindo, não. Não é todo dia que você vai estar com um sorriso no rosto. O Neemias estava triste, mas estava servindo. Quer que eu te fale uma coisa que deixou o inferno enfurecido hoje? Tem gente que veio se arrastando. Tem gente que veio chorando no volante do carro. Tem gente que veio com o semblante caído. Mas quando chegou por aquelas portas, entrou e alguém disse assim, o que você veio fazer no culto, se você está tão triste, tão angustiada, tão deprimida? Eu vim servir meu rei. Eu vim dar glória àquele que salvou a minha alma. Você pode levantar a tua mão e dar um glória bem bonito para Jesus?